tarde. Então vamos lá. São vários temas apresentados pelo nosso amigo e irmão Sérgio, companheiro de palavra, de Bíblia e de ministério. E eu pretendo respondê-las todas, mas vou responder pausadamente um a um na medida do possível, tá? E a primeira questão levantada foi a respeito do que está escrito lá no livro de Levíticos, capítulo 19, verso 28. Foi essa referência que ele nos passou. E para que todos tenham conhecimento, eu vou ler para você. Diz assim, Levíticos 19, verso de número 28. Pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Tá ok? Então o que acontece? Toda vez que nós cristãos vamos estudar a palavra do Senhor, as coisas fundamentais que nós devemos saber quais são: quem escreveu, por que escreveu e para quem escreveu. Tá ok? Essas são as três chaves da exegese da Bíblia, tá ok? E o livro de Levítico, ele está composto na chamada Torá bíblica, a Torá ou Pentateuco, né, como é mais conhecido para nós, os cristãos, tá ok? Que compõe os 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá ok? São a Torá bíblica. Se você preferir no hebraico, é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim, tá ok? São esses 5 livros que compõem a Torá. A Torá hebraica, né, ou a Bíblia, composta pela Torá, o Pentateuco, ela foi dada por Deus a Moisés, certo? Como é que funcionava? Moisés subiu no alto do Monte Sinai, Deus falava com Moisés as leis e Moisés transcrevia a lei para o povo, sendo que todo o povo judeu escutava Deus falando com Moisés. Que quando Deus chamou a Moisés a primeira vez, ele falou, mas o povo não vai acreditar em mim, Moisés. Então, Deus fez com que o povo fosse testemunha da lei que foi dada diretamente de Deus por Moisés. Então, apesar de ser reputada a autoria dos 5 primeiros livros a Moisés, o maior orgulho de todo judeu hoje, ele bate no peito dizendo, nós temos mais de 6 milhões de testemunha do nosso povo que escutou Deus falando com Moisés e dando para ele a nossa Torá, ok? E dentro da Torá, desses 5 primeiros livros, existem 613 leis. Os cristãos hoje falam de 10 mandamentos, meu amigo, mas se você for fazer o que fazem os judeus, não são só 10, são 613 mandamentos que são a lei genuína de Deus na Torá para o povo de Israel. Dessas 613 leis, tem 365 do tipo faça, eu estou mandando você fazer. Perdão, 365 do tipo não faça, eu estou dizendo para você não fazer, e 248 do tipo faça, isso é que você tem que fazer, tá certo? Então dessas 365, uma delas é essa que o Sérgio fez referência para nós, a respeito de que nós não devemos praticar, na verdade, golpes na nossa carne, ou nos sacrificar pelos mortos, nem fazer alguma marca sobre nós, porque Ele é o Senhor, porque o povo estava aqui. O que aconteceu? Quando o povo de Deus saiu do Egito, ele trouxe alguns certos costumes do paganismo, do politeísmo que existia dentro do Egito para o costume do povo hebreu. E Deus queria exterminar esse costume pagão do meio do povo de Deus e por isso deu a eles o livro da lei para conduzir o povo em elo de aliança para a salvação, até que Jesus se manifestasse como Messias, cumprisse a lei e houvesse ali um novo pacto, uma nova aliança, tá? Porque o pacto mosaico foi até Jesus. Dali em diante, agora nós vivemos pelo pacto da graça, tá ok? Então a lei, na verdade, ela passou não a ser abolida, porque Jesus não veio abolir, inclusive ele cumpriu a lei, mas ele nos livrou da maldição da lei, porque a lei condenava, a lei trazia a morte, e a graça nos traz vida, não pelas nossas atitudes, mas pelo favor merecido que Deus concedeu a nós. E o que acontece? Esse versículo especificadamente, tá certo, que está em Levítico 19, capítulo 28, ele foi revalidado na graça, tá? A exemplo do que acontece, do que está escrito lá na sua Bíblia, já na Brit Hadashah, ou no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, tá certo? No capítulo 9, versos 27 e 28, que diz assim, e como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essas duas palavras lá de Levítico 19, 28 e aqui de Hebreus 9, 27 e 28, elas andam junto, por quê? Porque as duas dão a entender que depois que está morto não se pode fazer mais nada, não adianta o sacrifício de bater nas costas, fazer marcas nos corpos ou orar pelos que já morreram. Isso também está revalidado no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Então é justamente isso que está escrito lá, tá? Então a gente tem que ter essa interpretação da lei. Aquilo lá era uma das partes da lei que Deus tinha dado a Moisés para ser componente das 613 leis da Torá, tá? Mas ela está justamente revalidada aqui no livro de Hebreus, por quê? Porque Deus é único, né? E alguns aspectos da lei hoje não são necessários mais para que a gente tenha acesso à salvação do Senhor, tá ok? Mas no livro de Hebreus deixa muito bem claro a revalidação da palavra que nós encontramos lá em Levítico. E a respeito dessa primeira parte, eu espero que tenha ficado claro. Se teve alguma dúvida, eu estou à disposição. A paz do Senhor. Shalom Adonai.